Oi, gente! Vamos aprender o ponto haste? Nós temos duas formas de fazer o ponto haste. O primeiro que vamos fazer é a maneira tradicional. E o segundo é uma versão adaptada, que é a minha favorita. Para fazer a primeira opção de ponto haste, a gente vem com a agulha pelo avesso do tecido, puxando a linha por completo e deixando o nozinho lá atrás. Agora, precisamos segurar essa linha com uma mão e com a outra mão, damos um espaço e entramos com a agulha para o avesso do tecido. Agora, vamos retornar com a agulha no centro desses dois pontos. Puxe ela para frente e solte a haste que estava segurando. E esse foi o seu primeiro ponto haste. Para fazer o próximo ponto, você vai segurar a linha, avançar um espaço e passar a agulha para o avesso do tecido. Mas a partir do segundo ponto, ao invés de você retornar a agulha pelo meio dos dois últimos pontos, você vai retornar a agulha pelo penúltimo furinho, puxando ela para frente e soltando a haste. E vai repetir esse mesmo processo até você finalizar o seu desenho. E essa foi a primeira opção do ponto haste. Agora vamos para a segunda opção do ponto haste. Essa opção é a minha favorita porque eu não preciso ficar segurando a linha. Entramos com a agulha pelo avesso, deixando o nozinho lá atrás. Avançamos um espaço e retornamos com a agulha para o avesso do tecido. Avançamos novamente e retornamos mais uma vez com a agulha para a frente do tecido. Abaixamos um pouco a linha e entramos com a agulha bem no centro dos últimos pontos. Para fazer o próximo ponto, vamos avançar mais um espaço e vamos retornar de novo no centro do ponto anterior. E vai repetir esse processo até você finalizar o seu desenho. E essa foi a segunda opção do ponto haste. Qual das duas opções você preferiu? Se você quiser mais algumas diquinhas, fique por aqui. Manter os pontos do mesmo tamanho sempre traz uma harmonia para o seu bordado. Mas se você tiver uma curva mais fechada no seu desenho, pode ser interessante diminuir o tamanho do ponto. E se errar um ponto, não tem problema. Retire a linha da agulha e com a parte de trás da agulha vai puxando a linha com cuidado para desfazer o ponto. Você pode fazer isso tanto pela frente quanto pelo avesso do tecido. E se o tecido ficar marcado, pode usar a parte de trás da agulha para ajustar. Se a sua linha atingir a medida de 3 agulhas antes de você finalizar o seu desenho, está na hora de você finalizar o seu ponto. Finalizar o ponto nada mais é do que prender a sua linha no bordado. E para fazer isso, passamos a agulha para o avesso do tecido e depois passamos ela por debaixo de algum ponto. Você vai ver que vai criar um elo. Passe a agulha por dentro desse elo e puxe a linha. Você vai reparar que criou um nó bem ali na base. Repita isso 3 vezes para ter certeza que ficou bem firme. Se você precisar, pode segurar o elo para te ajudar. E não esqueça de cortar o excesso de linha. E como eu continuo esse bordado que parou no meio do desenho? Você precisa pensar qual seria o próximo movimento que você faria se a linha não tivesse acabado. E vai trazer para frente a sua agulha com a sua linha nova, já com nó de costureira, nesse ponto. E seguir com o movimento que você já estava fazendo antes, retrocedendo com a agulha por trás da linha entre os dois últimos pontos. E dessa forma você vai continuar o seu bordado. Não esqueça de fazer o nozinho no avesso do tecido. E esse foi o ponto haste. E diga nos comentários o que você achou desse ponto e se ficou alguma dúvida.